meu aparelho, sem prejudicar a transmissão do culto à noite, porque o que o Zé comentou é que, em função das nossas transmissões que eu tenho feito aqui de casa, usando o aparelho, melhor dizendo, usando o aplicativo que eu estou usando, então está implicando na transmissão do culto à noite para o YouTube. E eu quero, então, dizer para os irmãos que a razão do nosso atraso hoje é porque nós estamos tentando fazer as configurações para não haver prejuízo para o culto à noite. Mas a verdade é que nós não conseguimos. Eu estou usando aqui diretamente no computador, sem usar o aparelho que eu ganhei. Então, a qualidade da transmissão ela vai ser menor hoje. Eu peço aos irmãos a compreensão e vamos ver se para a semana que vem a gente se organiza, né? Estava tudo organizado, na verdade, mas eu não sabia que as transmissões que estava fazendo aqui de casa estavam implicando nas transmissões do nosso culto à noite. E essa é a razão porque nós lutamos até agora para tentar organizar. Mas já é, já é 10 horas, né? Mais de meia hora aí atrasados, e a gente não tem mais como ficar esperando, né? Aguardando. Então, peço perdão dos irmãos e nós vamos, então, ter o nosso estudo. Tá bom? Que Deus nos abençoe nesta hora e que esse tempo, né, de estudo da palavra de Deus, ele seja edificante, independente das circunstâncias e também do que nós vivemos até aqui, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós temos a chance nesta hora de estudar a Tua palavra. No meio dessa situação toda existem as lutas, e nós sabemos, Pai, que essas lutas só podem ser vencidas se nós estivermos sob a orientação do Senhor e na dependência do Teu Espírito. E é isso mesmo que eu te peço agora, que o Senhor nos ilumine e nos ajude para que nós consigamos fazer o nosso melhor. Assim eu oro e assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria cantar apenas um cântico com os irmãos. E esse cântico, então, ele diz o seguinte: este tempo que eu separei para estar mais perto do Senhor, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu, para o céu, para o céu, para o céu. Acho que eu fiquei assim um pouco emocionado, tirei a música num tom muito alto, né? Mas eu queria cantar só mais um cântico para compensar essa, porque essa ficou feia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte.
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido seja Ele sempre em qualquer circunstância. Eu gosto muito de uma música. Dá licença, só um pouquinho. Caiu o celular aqui. Eu gosto muito de uma música que diz o seguinte: em qualquer circunstância, nós podemos louvar ao Senhor. E nós devemos louvar ao Senhor, porque, independente das circunstâncias, porque Deus é quem, na verdade, cuida de nós. Hoje está acontecendo de tudo aqui. Espera um pouquinho. Pronto, agora pronto. Nós vamos nos ajeitando aqui. Isso tudo é emoção, né? Também guerra espiritual, sem sombra de dúvida, porque nós estamos numa batalha espiritual. Mas louvado seja Deus, porque quem peleja por nós é o nosso Senhor, né? E é Ele quem nos dá a vitória contra todas as circunstâncias e também situações. Eu sei de uma coisa, que depois dessa pandemia e de todo esse sofrimento que a gente tem tido aqui para lidar com esse equipamento, nós vamos nos tornar mesmo. Pois vamos, quem sabe, virar aí assessores daqueles que estão aprendendo, né? Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no trecho da Palavra de Deus que se encontra em Êxodo. Êxodo, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Êxodo 4, de 1 a 6. Os irmãos que estão chegando aí, agora, né, só explicando que o nosso atraso foi em função exatamente do nosso equipamento, a configuração do nosso equipamento, né? Então, os irmãos têm notado que nas últimas transmissões dos cultos à noite, nós temos enfrentado dificuldades com a transmissão no YouTube. E o Zé mencionou que poderia ser em função das transmissões que eu tenho feito mais cedo, né? Com a escola bíblica aqui da minha casa. Então, uma tentativa de configurar o aplicativo que eu tenho usado para que não haja conflito, né, e não atrapalhe a transmissão do culto à noite no YouTube. Então, essa foi a razão do nosso atraso. Mas acabou que nós não conseguimos fazer essa configuração. Eu estou usando aqui hoje o computador sem o equipamento e, com certeza, a qualidade do som deve estar inferior a dos dois últimos domingos. Mas o importante é que nós estamos aqui agora, né? Vamos lá. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 1 até o verso 16. O texto diz o seguinte: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão
nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse mais o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando a retirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e a derramarás na terra seca. E as águas do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer sinais. Amém? Até aqui, que Deus nos abençoe. Com certeza, nós temos pela frente, nessa, vamos dizer assim, daqui até a volta de Jesus, nessa fase que nós estamos vivendo, nós temos um grande desafio. A expectativa nossa é que Jesus, em breve, voltará. Essa tem sido, inclusive, uma das temáticas que nós estamos reafirmando, refalando, uma das frases que nós temos reafirmado e falado constantemente. E não é sem razão, porque a sequência dos eventos nos fazem acreditar que tudo não são nada mais, nada menos do que sinais. Mas daqui até a volta de Jesus, nós precisamos nos empenhar por fazermos ainda uma grande obra para a glória do Senhor. Nós sabemos que quando há senso de urgência, especialmente numa tarefa que nos foi confiada, e me dá liberdade aqui de usar um exemplo. Minha mãe, normalmente, quando saía, ela me chamava os filhos, né, os filhos mais velhos, eu e a Heloísa especialmente, e dizia o seguinte, olha, eu estou saindo, e quando chegar eu quero a casa toda arrumada. E nós brincávamos ali enquanto ela estava longe, e quando dava mais ou menos perto do horário que ela estava para voltar, a gente se despertava e a gente se organizava, a gente corria, cada um fazia uma coisa, e a gente, loguinho, rapidinho, a gente se organizava. Minha mãe, então, encontrava a casa arrumada. É fato que, às vezes, ela nos surpreendeu, né? Chegou mais cedo. E aí nos pegou com a boca na botija, sem ter feito a tarefa que ela tinha nos mandado. Mas, enfim, o fato é que o senso de urgência nos leva a uma mobilização maior, o senso de urgência nos leva a uma motivação maior e a um foco maior. E eu diria que nós precisamos nos mobilizar mais, precisamos nos focar mais, precisamos nos articular mais,
na medida em que estamos nos aproximando da volta de Jesus. Vocês concordam? Você e eu recebemos da parte do Senhor uma missão, e essa missão precisa ser cumprida. Deus nos chamou para uma grande tarefa, um grande ministério. E esse ministério ele não pode ser descuidado. Ele precisa, principalmente agora, porque, na verdade, o fato do chamado para o grande ministério aconteceu desde o primeiro momento em que você creu em Jesus. Desde o primeiro momento que eu criei em Jesus. Então, nós fomos chamados, fomos convocados e fomos direcionados pelo Senhor para a sua tarefa, para a sua obra, para o seu trabalho. Agora, quando nós sabemos que o Senhor está voltando, Ele vai pedir contas de tudo aquilo que nós fizemos, é muito importante que você e eu nos foquemos mais, nos empenhemos mais, nos articulemos mais, para que a obra toda, então, seja feita. Você pode dizer amém? Então, Deus, com certeza, quer que você e eu façamos a obra com mais empolgação. Nós precisamos muito disso. Pois bem, Deus, quando preparou, melhor dizendo, Deus, quando estava preparando Moisés para a sua obra, e é bom que a gente se lembre de toda aquela fase, né? O seu nascimento que foi preservado pelo Senhor, a vida dele foi preservada, num ambiente, inclusive, de perseguição e morte aos meninos, né? Às crianças de Israel que estavam cativas lá no Egito. E o Senhor, então, preservou a vida de Moisés, dando a ele a graça, inclusive, de ser criado pela própria filha de Faraó. Então, ele foi preservado. Durante 40 anos, ele permanece ali dentro do palácio, né? Servindo, ou melhor, existindo como se fosse um príncipe, filho da princesa. Né? E é interessante, dentro desse contexto, a forma como Deus o preserva. Depois, na sequência, ele precisou fugir porque ele matou um egípcio quando este sujigava um dos seus compatriotas, né? um de sua nação. E aí a Bíblia fala que Moisés matou esse egípcio e precisou fugir porque aquele egípcio ele estava oprimindo um israelita. E durante 40 anos, então, Moisés ficou no deserto. Lá, então, ele se casa, né? Lá, então, ele vai conduzindo a sua vida desligado, então, do Egito e desligado, de certa forma, de Israel, durante 40 anos. Mas o Senhor vem, e nesse texto que nós acabamos de ler, o capítulo 4 de Êxodo, o Senhor está falando com Moisés. E o Senhor está conscientizando ele de uma missão que ele recebeu desde o primeiro momento em que ele foi concebido. Porque existia uma promessa sobre a vida de Moisés. Moisés pôde certamente ouvir isso, porque, apesar de estar na tutela, né, ou melhor, de estar como filho da filha de Faraó, quem criou Moisés foi a sua própria mãe. Como escrava, ela se apresentou para cuidar da criança, mas ela era a mãe. E com certeza ele ouviu falar que ele era um escolhido, sem dúvida alguma. E note que agora o Senhor, aos 80 anos da vida de Moisés, o Senhor se apresenta novamente a Moisés, agora sim, para trazer Moisés para o foco, para que ele pudesse canalizar todas as suas energias na sua principal missão, a missão que ele tinha pela frente, que não era pequena, era uma grande obra. Então, preste atenção no que é que está acontecendo nesse texto, porque Deus esteve preparando Moisés para aquela grande obra. Na sequência do agir de Deus sobre a vida de Moisés, nós vemos 4 elementos dentro desse texto que o Senhor pretendia usar para que seu propósito, o propósito do Senhor, se cumprisse na vida de Moisés. A pergunta do nosso estudo, a pergunta central do nosso estudo, o que é que Deus usa ou pode usar através de nós para promover, através de nós, o grande ministério, ou a grande obra que nós temos para realizar? O que é que Deus usa ou pode usar através de nós que pode promover a salvação de muitas pessoas ainda até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo?
O que é que Deus usa ou pode usar através de nós até que ele volte nessa contagem regressiva? O que está em nós que Deus quer usar para que a grande obra, o grande ministério, então aconteça? Pois bem, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer a partir de agora. Em primeiro lugar, Deus quer usar o que está nas tuas mãos. Deus quer usar o que está nas minhas mãos. O que está em suas mãos define e caracteriza o que você tem como recurso de sua vida. O que está nas tuas mãos e nas minhas mãos se caracteriza exatamente em tudo aquilo que você e eu conseguimos ser até hoje. Porque o que está nas tuas mãos é o que você é e é também o que eu sou. Agora, note que existem alguns apontamentos dentro desta consciência que você e eu precisamos receber. Primeiro, nós precisamos identificar o que é que nós temos nas nossas mãos. Nós precisamos identificar o que é que nós temos em nós. O que você conseguiu construir até hoje? Em termos de valores, como ser humano, mas também em termos de bens, de recursos. O que é que você tem nas suas mãos? Se eu te pedisse para fazer um inventário de todos os bens que você possui nas suas mãos, e que Deus pode requerer das suas mãos para você, então, utilizar a serviço desse grande ministério que Deus tem para a sua vida, o que você relacionaria? Quais são os bens, quais são as virtudes, quais são os recursos que estão nas tuas vidas, ou que estão nas nossas vidas, que está na tua vida? Nós vamos notar dentro desse texto que a ferramenta, ou o recurso que, na verdade, Moisés tinha nas mãos era um bordão. Era a sua ferramenta de trabalho, porque ele pastoreava, né, ovelhas, cuidava de gado. Era um instrumento, por assim dizer, de liderança. Você vai notar que com aquele cajado, então, ele coordenava, inclusive, os trabalhadores com ele. Era um instrumento de liderança. Era, na verdade, um sinônimo, vamos dizer assim, aquele bordão, de disciplina e austeridade pessoal. Então, quem olhava para Moisés com aquele bordão, sabia identificar que ele era realmente um pastor e um líder, que coordenava, então, todo aquele rebanho que ele cuidava e as pessoas que com ele também trabalhavam. Então, quando Deus conversa com Moisés, Moisés está argumentando, se você notou dentro do texto, que ele não tinha muitos recursos. E aí o Senhor então pergunta: que é isso que tens nas mãos? Eu quero te dizer que essa é uma pergunta que Deus também faz para você e para mim. O que é que nós temos nas nossas mãos? Para nós partirmos para a realização da nossa obra e da missão que Deus nos deu, que é grande, nós precisamos nos perguntar: o que é que eu tenho nas minhas mãos? Porque Deus é quem pergunta o que é que nós temos nas nossas mãos. E eu te reafirmo que está nas tuas mãos tudo que você é como pessoa, todos os recursos que você conseguiu construir até hoje, todas as habilidades que você tem, todos os dons, todas as aptidões. Você e eu precisamos perceber, identificar e alistar o que é que nós temos, porque é exatamente isso que Deus requer de você e de mim, para que nós usemos para a realização desse grande ministério que nós temos que realizar até que Jesus volte. Agora, note no versículo 3, então Jesus lhe disse: lança-o na terra. Deus então pega e manda Moisés pegar aquele bordão e lançá-lo sobre a terra. Quando ele lança sobre a terra, o bordão se torna uma serpente. Note que a serpente, ela provocava medo, porque Moisés fugia dela. Curioso, né? E note que a princípio, Moisés tem medo, então, da serpente, até que Deus fala para ele: agora, pega na serpente, pega na cauda da serpente. Ele pega na cauda da serpente
e a serpente volta a ser um bordão. O que isso tem a nos ensinar? Que tudo que está nas nossas mãos, preste atenção no que estou te dizendo, tudo que está nas suas mãos e nas minhas mãos, tudo que nós temos, em termos de valor, em termos de caráter, em termos de as virtudes, né? As virtudes do nosso caráter, em termos de personalidade, em termos de valores, de bens materiais, tudo isso Deus pode transformar. É curioso que no princípio da operação de Deus, Moisés teve medo. Mas o Senhor ensinou Moisés como ele deveria utilizar aquele recurso que estava nas suas mãos. E ele, então, para conseguir utilizar aquele recurso, ele teve que vencer o medo. Você e eu precisamos vencer o medo de utilizarmos os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Você pode dizer amém? Note que o que está nas nossas mãos, Deus pode transformar numa ferramenta que impressiona, que intimida, numa ferramenta poderosa e que também nos identifica e também nos marca, porque com certeza, quando Moisés se apresentou diante do povo e diante de Faraó com todos aqueles recursos, eles ficaram impressionados. Você e eu precisamos entender isso. Note, pelo texto, que estas ferramentas, esses recursos, eles precisam ser controlados. O versículo 4 diz: o Senhor Moisés estende a mão e pega-lhe na cauda. Isso significa que ele deve ser bem administrado, que ele não pode ser temido, uma vez que estamos sob a direção de Deus. Irmãos, o que Deus colocou na sua vida e na minha vida para nós gerenciarmos, precisa ser gerenciado com responsabilidade. Precisa ser gerenciado sem temor, sem medo e sob a direção de Deus. Você pode dizer amém? Note que esses recursos, eles precisam ser direcionados. O versículo 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e também o Deus de Jacó. O que isso significa? Significa, na verdade, que isto é prova de experiências obtidas diante de Deus. É o nosso testemunho. Então, tudo aquilo que você é, que você tem como virtude, tudo aquilo que está nas tuas mãos, veio de quem? Veio de Deus. Tudo que eu tenho na minha vida como virtude, como qualidade, veio das mãos de Deus, porque não existe nenhum dom perfeito, nenhuma boa dádiva que proceda senão do Pai das luzes, que é o nosso Senhor. E Ele quer que nós utilizemos isso para a glória dele. Você pode dizer amém? Deus quer que percebamos a verdade de que o que temos nas mãos é um grande recurso para promover o reino dele. Devemos oferecer a Deus o que temos nas mãos para que ele possa, então, usar. Irmãos, eu às vezes fico com vergonha de mim e com vergonha quando olho para a nossa comunidade, porque eu sei que nós podemos fazer muito mais diferença do que temos feito até aqui. Eu sei que nós podemos ser usados muito mais para a glória do Senhor. Mas para isso, nós precisamos dispor nas mãos de Deus o que Ele está requerendo. O que Deus pode estar requerendo de você hoje de mim? Esse estudo me traz a consciência disso e eu não posso fugir dessa verdade. Você pode dizer amém? A segunda coisa que você e eu precisamos guardar no coração, o segundo elemento é o nosso corpo. Então preste atenção, o seu corpo e o meu corpo. Observe no versículo 6, 7 e 8, que disse mais o Senhor: mete a mão no teu peito. Ele então meteu a mão, né, entre a sua roupa e o peito, ele meteu a mão, e quando ele tira, a sua mão está leprosa. E Deus manda: agora enfia novamente a mão no peito. E a sua mão voltou normal, voltou ao normal. O que isto, na verdade, significa para nós? O que esta, vamos dizer assim, esse evento e este sinal que Deus dá para Moisés tem a ver com você e tem a ver comigo? O que isso nos ensina? O nosso corpo ele é apontado na Bíblia como sendo o templo do Espírito Santo. Perfeito? Amém. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Logo, devemos aprender
a dispô-lo para o uso exclusivo de Deus. Mas você e eu precisamos entender uma coisa, que nós devemos usar o nosso corpo a partir de algumas verdades. Primeiro, a partir de nosso condicionamento à vontade do Senhor. Meu corpo será útil nas mãos de Deus se eu colocar o meu corpo a serviço do reino. A partir da instrumentalidade de Deus nas experimentações que Ele permitir. O que Deus permite que o nosso corpo experimente será para a glória do nome dele. Hoje, eu considero a minha consagração ao serviço do reino uma consagração total. Isso inclui o meu corpo. Isso significa dizer que eu não tenho autonomia mais sobre o meu corpo, e o meu corpo precisa ser usado para a glória do Senhor. Eu considero muito sério aquela atitude que os pais têm, e hoje, Deus quiser, nós vamos fazer isso, né, à noite, mas consagrar os nossos filhos a Deus, e hoje nós vamos consagrar o Noah, se Deus quiser. É muito importante que nós saibamos o seguinte, que quando nós consagramos uma criança, quando nós consagramos nossa vida, nós não estamos consagrando parte dela, nós estamos consagrando tudo, inclusive o nosso corpo. E nós precisamos entender que as operações de Deus em nosso corpo e através do nosso corpo é para a glória dele. Daí Paulo dizer o seguinte, quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Um dia desse nós estudamos sobre a vida de Tiago, não foi? O apóstolo, que foi o primeiro mártir, vamos dizer assim, do grupo dos apóstolos a morrer. E foi logo depois da ascensão de Jesus, quando a perseguição já estava insidiosa, grande sobre a vida do povo de Deus. Tiago, então, foi dentre os apóstolos o primeiro a ser morto. E aí, de quem olha de fora, fala assim, puxa vida, ele poderia fazer muito mais, mas ele foi morto. Mas é interessante a gente destacar a verdade de que aquela morte foi para a glória do Senhor. E no céu nós vamos saber que o fato daquele corpo ter sido usado dessa forma por Deus, ele ter se tornado um mártir, isso trouxe, sem dúvida alguma, impulsos que nós, inclusive, desconhecemos na causa cristã. Deus opera milagres e também sobrenaturais através do nosso corpo. Se você notar no Novo Testamento, os discípulos apanharam, né? Mas o corpo deles, por amor ao Senhor, sofreu. O próprio corpo de Jesus foi, né, martirizado, foi submetido a intenso sofrimento, mas tudo para a glória do Senhor, isso redundou em crescimento do reino. Então é importante que a gente compreenda o seguinte, que o nosso corpo, uma vez que nós entregamos nossa vida para Jesus, é para a glória dele. E a obra que nós temos para realizar, ela merece o sacrifício nosso para Deus, o sacrifício do nosso corpo para Deus. Jesus, a certa altura, os discípulos voltam trazendo comida para ele, João 4. E Jesus, então, não quis comer. Não quis comer porque disse, tem uma comida melhor do que essa para comer. E a comida melhor a qual se referia era fazer a vontade do Pai. Era falar do reino a todas as pessoas de Samaria que estavam vindo em sua direção. Muitas vezes, nós precisaremos sacrificar vontades do nosso corpo para que o nome do Senhor seja glorificado. A obra que temos para realizar passa por esse, vamos dizer assim, por esse viés, passa por essa estrada. E você e eu precisamos guardar isso no coração. Todo cristão, ele deve entender que seu corpo foi feito para glorificar a Deus. Você pode dizer amém? O seu corpo e o meu foram feitos para glorificar a Deus. Eu estou mostrando para os irmãos nesta manhã que existem alguns elementos da nossa vida, presentes na nossa vida, que nós precisamos dispor nas mãos de Deus para que Deus use para a sua glória. Então, eu mencionei recursos, mencionei valores, bens materiais, e estou mencionando agora o nosso corpo. Mas é só isso? Não. Baseado no texto aí de Êxodo 4, nós descobrimos alguns elementos naturais
Veja bem, o versículo 9. E se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, no caso, o uso do bordão e a mão no peito, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então, Deus está orientando agora Moisés a perceber que as coisas, os elementos da natureza, precisam ser manipulados e usados para a glória de Deus. Você pode dizer amém? A obra que nós temos para realizar, irmãos, ela precisa ser realizada a partir desta visão e desta consciência. Qual consciência, pastor? A consciência de que tudo que está ao nosso redor, os elementos da natureza, podem ser instrumentos nas mãos de Deus e nas nossas mãos para nós glorificarmos o nome do Senhor. O que esse versículo, então, nos sinaliza? Então, não é de hoje que Deus utiliza a natureza para revelar a sua glória. A história bíblica nos revela, por exemplo, o dilúvio. Ao tempo de Josué, o Senhor ouviu a sua oração e por quase um dia inteiro, a Bíblia diz que o sol ficou parado no mesmo lugar. Não se moveu. Você pode, inclusive, conferir esse texto depois, lá em Josué 10, os versículos 12 e 13. Josué orou para que o sol fosse detido, para que eles tivessem condições de vencer o inimigo que estava ali em combate. E assim Deus fez parar o sol para que o povo de Deus triunfasse sobre os seus inimigos. A Bíblia fala, por exemplo, que o mar se abriu e Moisés, com toda a nação, passou no meio do mar. Não foi? Pedro andou por sobre as águas, e assim por diante. Então, o versículo 9 nos sinaliza alguns fatos. O primeiro deles é que os recursos naturais existem para a glória do Senhor. Os recursos naturais, se Deus quiser, podem ser utilizados, porque Deus usa cada uma das coisas que Ele quiser usar para que seu nome seja conhecido e também reverenciado. Você e eu não precisamos ter medo da natureza. Você e eu não precisamos ter medo das coisas da natureza. Lembra lá de Daniel na cova dos leões? O Senhor fez a boca dos leões ficar fechada. E não puderam fazer nada contra Daniel. Se Deus quiser usar os elementos da natureza para proclamar o seu nome, Ele vai usar. Pastor, o que tem isso? O que tem essa verdade a ver com o que o Senhor está nos passando hoje? Estou dizendo que nós temos uma obra para realizar, e essa obra é grande e ela é preciosa. Para isso, nós precisamos dispor tudo que está nas nossas mãos. Porque Deus pergunta o que nós temos nas nossas mãos. Deus usa o que está nas nossas mãos, Deus usa o nosso corpo, e Deus poderá usar tudo que está ao nosso redor. Nossa visão precisa ser macro. Eu preciso ter uma visão ampla de tudo aquilo que Deus pode usar para que o seu nome, o nome dele, seja conhecido na terra e entre os homens. A natureza foi criada por Deus e Deus pode utilizá-la para cumprir os seus propósitos. Você pode dizer amém? Bendito seja o nome do Senhor. E por último, eu quero destacar para você o quarto elemento, né, que esse texto me permite notar, perceber, para que eu possa me empenhar na obra de Deus, que são os limites humanos compensados. Observe no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Como sempre, o homem tentando arrumar desculpas, né? Tentando colocar na frente os seus limites para a realização da vontade do Senhor. O que Moisés faz aqui é o que nós também fazemos, muitas vezes. Nós colocamos dificuldades, nós apresentamos 1001 desculpas para não falar de Jesus, para não apresentarmos Jesus e não fazermos o que Ele quer.
Não há nada, preste atenção no que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que não há nada que justifique o não cumprimento dos desígnios de Deus. Tudo Deus pode compensar, inclusive os teus limites. Não importa se você é paralítico, não importa se você tem problema de pressão, não importa se você tem problema de coração, não importa se você acha que está velho demais, não importa. Não existe absolutamente nada que eu possa argumentar ou colocar como desculpa para que a obra de Deus, então, deixe de ser feita. Não existe. Porque tudo que você e eu colocarmos como desculpa, Deus vai mostrar para você e para mim que isso é uma desculpa e precisa ser vencida. No caso, Moisés, ele argumenta a sua falta de eloquência. Ele diz que não sabia falar com fluência. Ele menciona também o seu problema de dicção. Alguns dizem, alguns estudiosos, que Moisés provavelmente sofria de gagueira. Ele era gago. Interessante, né? Moisés, ele, no versículo 11, ele diz: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus está mostrando que até aqueles que não têm saúde plena, que não são perfeitos do ponto de vista humano, até esses foi Deus quem fez. E o que está neles é para a glória de Deus. A resposta que Deus dá para aqueles que querem se justificar é que Ele conhece os nossos limites e capacidades. E se Ele chama a você e a mim, tendo nós os limites que nós temos, irmãos, é exatamente com esses limites que Deus quer usar você e a mim. Nós fomos feitos para sermos usados tal como somos, do jeito que nós estamos. Você pode dizer amém? Você e eu precisamos compreender que não existe limites, não existe desculpa para nós deixarmos de fazer a obra que Deus nos manda fazer. Observe no versículo 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Não importa a falta de eloquência, os limites, a falta de conhecimento, até mesmo a falta de sabedoria. Porque se você e eu nos dispormos nas mãos de Deus, Deus nos usará com o que nós temos nas mãos. A falta de coragem e disposição, até isso Deus pode usar. Observe os versículos 13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então Deus fica irado. E observe que Deus havia separado, já havia dado toda a confiança, toda a palavra, mas ele ainda tem uma última carta, né? Moisés tira uma última carta da combufa ali para dizer: Senhor, eu não posso ir. Ele declara o seu medo. E Deus vem e fala o seguinte: olha, primeiro Deus fica irado, mas mesmo assim Deus atende, corresponde, né? Salva Moisés do seu próprio medo. E é quando o Senhor então diz que vai usar Arão como boca de Moisés. E Moisés então seria para Arão como se fosse Deus. Então Deus falaria com Moisés, Moisés falaria com Arão, e Arão transmitiria a mensagem ao povo. Nossa falta de coragem e disposição, até isso nós vemos Deus pronto a compensar nas nossas vidas. Mas eu preciso me dispor. Você precisa se dispor nas mãos de Deus. Nossas desculpas devem ser colocadas de lado se quisermos ser instrumentos de Deus para a realização de uma grande obra. Você está pronto a realizar a obra que Deus quer que você e eu realizemos? O despertamento ministerial e espiritual que todos devem receber está intimamente ligado com a percepção das coisas que em nós e fora de nós Deus quer usar para o seu louvor. Você pode dizer amém? Repito, não há desculpas
Você e eu devemos fazer o que Deus manda. E eu, nesta manhã, com os irmãos, nesse estudo, pude mostrar para vocês 4 dos elementos, né, que Deus com certeza espera que nós disponhamos nas suas mãos para que o seu nome seja glorificado e a sua obra seja feita. Primeiro, o que está nas nossas mãos. Segundo, o nosso corpo. Nós precisamos saber que o nosso corpo é para a glória de Deus. Terceiro, eu mencionei os elementos naturais, as coisas da natureza. E quarto, nós precisamos colocar nas mãos de Deus, inclusive os nossos próprios limites, deixar que Deus use até mesmo esses limites, compense, porque Deus tem poder para fazer isso. Eu quero dizer para você que eu sinto muito orgulho de ser pastor na Igreja Cristã Evangélica Vida Nova, de ser o seu pastor. E eu quero dizer que eu reconheço os meus limites, mas eu quero dizer para você que eu tenho procurado colocá-los todos nas mãos do Senhor. E vou dizer para os irmãos, uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que eu não posso ter medo, eu tenho que ter fé. E acreditar que o que está para vir e o que vem pela frente eu tenho que enfrentar com confiança, porque é para a glória de Deus que eu vou enfrentar. Não é para a minha glória, é para a glória do Senhor. E se eu tiver que morrer para a glória do nome do Senhor, que assim seja. Eu quero te desafiar a ter o mesmo sentimento. Eu quero te desafiar a buscar a mesma sensação. Para que nós possamos juntos vencer aquilo que quer hoje nos impedir de fazer grande obra para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe? Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra que nesta manhã veio trazer vida aos nossos corações. Nesta manhã nós descobrimos que temos uma obra para realizar e o Senhor está reivindicando, requerendo de nossas mãos, ó Deus, tudo que nós temos nele. Não há desculpa nenhuma que a gente possa, ó Deus, apresentar para a não realização da tua vontade. Ouve a nossa oração, entrego a minha vida e coloco toda a tua igreja diante de ti. As nossas famílias, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Senhor, nos dá brilho, nos dá um sentimento de paixão para com as coisas do Senhor. É o que eu te peço. E obrigado por esse estudo, obrigado por esse momento que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos fortaleça. E às 18h30 estaremos lá no templo. Se você pode estar lá, esforce, tá bom? Nós acreditamos que o nosso ambiente, se nós tomarmos o cuidado, o uso das máscaras, né? O uso do álcool gel, se nós evitarmos de muita aproximação, então não vai ter problema. Nosso templo é grande para a nossa realidade, né? Temos muitos bancos, podemos sentar correspondendo, né, às exigências de 1,5 metro de distância uns dos outros, então não há perigo, pode ficar tranquilo. Então nós aguardamos você lá. Agora, se de tudo você não estará lá, não deixe de acessar às 18h30 o nosso canal e também de transmissão, os nossos meios de comunicação, né, sociais, para você acompanhar a transmissão do nosso culto. Não deixe de devolver o seu dízimo e a sua oferta, porque esse dízimo e oferta, dele, a obra do Senhor também depende, e Deus quer usar para a glória dele. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe, e até às 18h30. Está encerrado a nossa escola bíblica dominical. E mais uma vez, perdão, viu? Perdão os nossos atrasos hoje. Nós vamos tentar corrigir tudo essa semana. Na verdade, estava tudo arrumado, mas em função do que ontem, conversando com o Ziel, nós percebemos, então nós tivemos que refazer a configuração. E foi isso que atrasou. Eu não tinha condições de ver antes, porque até fizemos um teste lá na igreja. Deu certo, mas aqui, quando fui fazer a transmissão, não deu certo. Então, tem detalhes que a gente, na verdade, não domina.
Mas nós vamos aprendendo e vamos chegar à perfeição. Amém? Deus os abençoe e até às 18h30, se Deus assim nos permitir. Paz.